Como é que todo mundo vascaíno aí que você citou, e de repente você tem carro apedrejado, saindo de São Januário ou chegando em São Januário? Como é que foi isso? Esse foi um episódio, assim, muito difícil. Eu nunca falei sobre isso, você acredita? Não? Eu nunca comentei. Mas também nunca te perguntou, né? Na verdade, na época, na Vasco TV, a gente ficou até nessa discussão. Porque eu lembro do jogo, eu lembro exatamente o que aconteceu. Foi na época da pandemia, que os estádios estavam fechados para torcedores. Que o Vasco perdeu pro Avaí, dentro de casa. Se eu não me engano, 2-0 ou 2-1. Achei ainda o Marcelo Cabo, o treinador, foi naquele ano que o Vasco não subiu pra Série A do Campeonato Brasileiro. E era um momento de muita tensão no clube, porque... E você estava chegando? Eu estava saindo do estádio. Saindo. Eu tinha acabado de trabalhar, eu estava saindo, eu saí pelo mesmo portão que os jogadores. Só que ali naquela curva, onde tem o posto, né? E pra quem conhece São Januário. Tem o posto e tem Rua aquela... Francisco Palheta. Isso, e tem aquela curvinha ali. As pessoas, e tem um sinal normalmente, só que o sinal, o pessoal não respeita ou não estava funcionando. E estava muito escuro ali aquele dia. As pessoas se esconderam atrás das caçambas de lixo, fizeram meio que uma emboscada mesmo pra pegar o carro dos jogadores. Só que como eu saí por aquele portão, que o estádio estava vazio, né? Fui confundido e fiquei no meio do bolo. Mas assim, foi uma parada muito séria. Porque apesar de não ter acontecido nada de mais grave comigo, assim, eu me coloquei no lugar dos caras e vi como é que... E você é sozinho no carro? Eu tava, na verdade, com meu pai. Ele foi comigo esse dia. E era teu segurança. E ele tava dirigindo, porque ele falou assim, não, vai aí no banco do carona. E ainda bem que ele tava dirigindo, ele tem mais experiência em carteira, né? Porque se fosse eu, talvez eu tivesse travado ali, que é uma coisa que você espera. Mas tinha tanto torcedor assim do lado de fora? Ah, Zé, não consegui olhar. Não, eu tô dizendo, não consegui, assim, portões fechados. Não, mas foi uma galera realmente pra isso. Acho que tinha umas 15 ou 20 pessoas ali pra fazer aquilo, porque na saída a gente já reparou uma parada esquisita, que tinha alguns torcedores no portão protestando, mas a gente não deu muita bola, até era protesto de torcedor mesmo, assim. Os caras falando, pô, tem que correr, mas como a gente não jogava, a gente só saiu, beleza. Aí o papai riu o vidro, não? Não. Mas do que a gente virou a curva, assim. Não, mas se arriasse o vidro pra mostrar. Aqui não tem jogador. Ah, mas a gente nem pensou nisso, assim, não. Passou batido, a gente achou que já tava tranquilo. Que era na verdade, um senhor e duas crianças, não tinha muita coisa ali no portão mesmo, não tinha muita coisa. No que a gente virou a curva que realmente chamou a atenção e foi muito grave. E lá na Vasco TV a gente até conversou sobre isso e eu preferi não dar publicidade. E aqui eu não tô me vangloriando nem nada, eu acho que cada um faz o seu método. Mas eu preferi não falar nada porque, assim, o clima no Vasco já, por isso ter acontecido com os jogadores também, já não tava muito bom. E eu não quis me colocar como protagonista. Vítima. Não, nem como vítima, nem como protagonista dessa situação. Eu entendi que, assim, eu não era alvo de protesto, eu não jogo, eu não contrato, eu não escalo. Eu entendi que é grave, mas, assim, eu não quis ficar também falando ou querendo colocar muito holofote sobre isso, porque eu achei que isso não ia ser... Mas depois de você, eles chegaram a pegar algum jogador? Pegaram o carro do Bruno Gomes e pegaram o carro do Léo Jabá, se eu não me engano. E o do Galarza, acho que o Galarza tava com o Bruno Gomes. O deles foi até mais sério, porque eles passaram na minha frente, então teve mais gente mais pedra, mais coisa voando. E falaram que foi até sério. O Bruno Gomes teve aí, quase bateu o carro. Foi perigoso, foi uma coisa assim que chamou a atenção. Mas eu não quis me colocar dentro desse holofote, dessa situação, porque eu achei que não valia a pena, assim. Eu não achei que eu ia ganhar, entre aspas, alguma mídia positiva ou algo positivo pra mim. Eu não quis me fazer de vítima. E eu acho, assim, é uma coisa grave, é uma coisa que acontece, mas eu acho que os jogadores falando, se posicionando, eu já me senti representado por ali também. Tanto que no jogo seguinte, a Vasco TV como um todo até se reuniu, a própria figura da Vanessa sentou e falou, pô, a gente fala alguma coisa? Eu falei, não, tá tranquilo. Vamos deixar isso são águas passadas e vamos continuar trabalhando, fazendo o nosso, que é o meu papel, o nosso papel aqui. E eu acho que foi a decisão acertada, tanto que é a primeira vez que eu falo sobre isso aqui. E nesse papel, a Vasco TV faz críticas ao time do Vasco? Faz críticas, até porque a gente não pode se omitir, também não pode fingir que nada tá acontecendo. Só que a gente faz críticas de acordo com o que a nossa função exige e de acordo com o que a gente também não é o que a gente pode falar, porque eu posso falar sobre tudo, mas é a maneira que se fala. E eu acho que esse é o grande desafio das TVs de clube pro futuro.